Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Neste 1º de dezembro, começou o último mês do ano de 2024. É um domingo, dia nublado, foi um pouco quente, abafado. Agora deve estar aí 22 graus, talvez um pouco mais, na capital paulista, São Paulo. Vamos lá. E Trump diz que recusar o dólar será o Armagedon. Vamos analisar essa e outras questões de geopolítica e geoeconomia. A guerra econômica já está se tornando global. Analistas preveem um Armagedon financeiro. O que significa isto, Armagedon? A palavra Armagedon, né, é usada dentro do contexto aí maniqueísta e bíblico, né, no sentido escatológico do fim dos tempos, como lugar onde se dará a batalha final entre as forças do bem contra as forças do mal. Bom, o que já se sabe é que os Estados Unidos estão se tornando fortemente protecionistas e não apenas contra a China, hein? O plano é proteger a economia interna da concorrência e das exportações globais chinesas, hein? Fazer os importados ficarem mais caros parece ser o grande plano de Donald Trump. Sua ideia é que o Made in China, o Made in Japan, Made in Canadá, Made in México, enfim, será tão caro que os consumidores norte-americanos vão preferir comprar coisas feitas nos Estados Unidos pelos estadunidenses, pelos norte-americanos. Será que é possível isso? Trump já prometeu mais um tarifaço aí de mais 10% em cima dos produtos chineses. O México e o Canadá também serão punidos aí com uma nova tarifa de 25%, que é realmente surreal, né? Um quarto mais caro, né? O México e o Canadá, grandes e velhos parceiros dos Estados Unidos, hein? Ou seja, nenhum país do mundo está seguro aí da gana protecionista de Donald Trump. É bom lembrar que os Estados Unidos são os maiores consumidores do mundo, compram do mundo todo. Em comércio interno, a China, eu acredito que deve consumir agora mais do que os Estados Unidos, né? Após as ameaças de Trump, o dólar caiu, carregando para baixo o peso mexicano e o dólar canadense. Como ele está sempre ameaçando, está sempre caindo, né? Há um novo risco de inflação agora para esses países. No México, em poucas horas, o peso mexicano despencou, hein? Ficou pesado o peso, hein? As autoridades canadenses, de um país que já está em crise, o Canadá, estão bastante preocupadas. Parece que ia ter uma conversa lá, não sei, do gabinete do Trump, lá com o governo do Canadá. O tarifaço pode nocautear as moedas. Se o México exporta menos para os Estados Unidos, ganham menos dólares, hein? E há uma queda da moeda local. O Trump disse várias vezes durante sua campanha que se a China ou qualquer país nos faz pagar uma tarifa de 100 ou 200%, nós os faremos pagar uma tarifa recíproca de 100 ou 200% de volta. Veja, é completamente falso isso daí. O Trump disse: se você nos enganar, nós te enganaremos. Ora, quem está tarifando é o Trump, ele que está usando isso daí como uma tática de negociação. Ou então ele vai mesmo impor tarifas enormes e indefinidamente. Quer dizer, enquanto ele for presidente, será que ele vai conseguir fazer o que ele quer? Os Estados Unidos têm, portanto, um novo plano aí de jogo para 2025. Ele diz que vai trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. A estratégia, então, é fazer o preço dos importados disparar para eliminar a concorrência, né? A manufatura dos Estados Unidos só piora, né, desde 2022. Os preços da energia ficam mais altos. Isso faz com que a produção de qualquer coisa que você imaginar fique mais cara nos Estados Unidos. Os consumidores estão mesmo comprando produtos mais baratos, hein, ao redor do mundo e também no seu próprio país. Então, a tarifa de comércio recíproco é uma medida para forçar as pessoas a comprar localmente, né? Bom, a China, o Canadá e o México são alguns dos maiores exportadores de produtos para os Estados Unidos, o que significa que a repercussão do tarifaço para esses países aí pode ser enorme, hein? Esses três países significam mais de 40% do comércio dos Estados Unidos. 600 bilhões aí com a China, mais 700 bilhões com o Canadá e o México. Os Estados Unidos têm um grande déficit comercial, são deficitários, compram muito mais do que vendem, né? Importam muito mais do que exportam, especialmente quando se trata da China. Então, as exportações punitivas vão danificar bastante o PIB aí do país
Tarifado, bom, mas o Trump tem que ir atrás dos interesses dos Estados Unidos, né? Afinal, país soberano, poderoso e tudo mais, né? Bom, vamos falar primeiro sobre alguma coisa sobre o Canadá. Veja, o Canadá exporta um monte de produtos para os Estados Unidos. As empresas americanas têm grandes fábricas em Ontário e uma tarifa de 25% vai derrubar suas margens de lucro, né? Assim como os Estados Unidos, as indústrias do Canadá não são tão competitivas quanto as da China, hein? Não será fácil levar suas exportações para longe dos Estados Unidos. Por exemplo, o Canadá, né? Como é que ele vai substituir os Estados Unidos? Num mundo altamente competitivo e em boa parte já dominada pela pujança sino-asiática liderada aí pelo dragão chinês. O líder da oposição no Canadá está tocando o alarme. O Canadá vai enfrentar um dos seus maiores desafios de sua história, causado pelo seu grande amigo, hein? Há 20 dias, a Chrystia Freeland disse: não se preocupe, o Canadá vai ficar bem. Então a economia está numa sinuca, mas está tudo bem. Bom, lá com o Trudeau deve estar bem, frequentando festas e shoppings, né? Bom, com os tarifaços de Trump, as duas maiores indústrias do Canadá vão ser pulverizadas e o PIB vai afundar. A agenda de Trump é trazer as fábricas de carro para os Estados Unidos. Também pretende elevar a demanda para as empresas de petróleo dos Estados Unidos. O Canadá exportou mais de 170 bilhões de dólares de energia para os Estados Unidos. A venda de veículos foi de 81 bilhões de dólares. Outras indústrias com margens extremamente fortes estão em xeque agora, hein? Químicos, metais, papel, são importações de larga escala. Uma tarifa de 25% é brutal, hein? Primeiro que o negócio de carros é um dos negócios mais difíceis do mundo, hein? Quem tentou fabricar carro, inclusive aqui no Brasil, sabe como é difícil. Competir com as empresas de carros dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, já é bem complicado, né? Nem vamos mencionar aí o que significa, o quão fácil é competir com a China, né? Bom, a tarifa aí de empresas como a Ford, por exemplo, se elas deixarem suas produções que são feitas no Canadá e voltarem para os Estados Unidos, bom, isso vai quebrar a indústria do automóvel dentro do Canadá. Serão muitos empregos aí e muitos desempregados. No entanto, o verdadeiro dano será nas exportações de petróleo canadense. Uma grande tarifa em cima do petróleo será um uppercut aí no queixo, né, do canadense, né? A maçã canadense, o suco de maçã, por exemplo, é um negócio aí bilionário, né, de 63 bilhões de dólares por ano. 97% da maçã é vendida para os Estados Unidos. 3% vão para outros lugares, né? Sem dizer que as margens de lucro são baixas, né? Quer dizer, você tem um mar de maçã e você vende tudo para os Estados Unidos, de repente ele não compra mais, ou ele faz um tarifaço, como é que fica, hein? Você vai ter que comer a tua maçã, né? Porque não vai ter para quem você vender. Se os Estados Unidos conseguirem mas também a sua população é pequena para comer a sua quantidade de maçã que você produz, né? Você vai perder. É complicado, hein? Se os Estados Unidos conseguirem acelerar a produção de seu próprio petróleo o suficiente, os preços do petróleo canadense vão disparar também. A situação não é boa para o Canadá, hein? Os Estados Unidos de Trump diz que ele vai ser autossuficiente em tudo, né? E não vai precisar de ninguém e vai tarifar todo mundo, né? Bom, vamos deslocar o foco para a China e o México. Ambas essas economias estão conectadas quando se trata de terras, né? Primeiramente, a China vai enfrentar mais de 10% de taxas, né? Com Joe Biden foram 100% para os veículos elétricos, 50% para os tetos solares e semicondutores e 25% para quase tudo mais, uma infinidade de coisas. Agora você pega e bota mais 10% em cima de tudo, né? E o Trump anunciou para o mundo que os Estados Unidos estão deixando a China, né? Isso vai impactar a China no curto prazo. Agora, o índice lá de Hang Seng, que é um índice lá usado em Xangai, todos os indicadores estão caindo, descendo. E por que o governo chinês, então, está planejando um grande pacote de estímulos, né? Bom, eles têm de substituir rapidamente a enorme demanda dos Estados Unidos. Como? Ora, é claro, vendendo para os seus próprios cidadãos, para os próprios chineses, no comércio interno, né? Local. Mas isso não é fácil e também não é rápido, né? No caso do México, o Trump quer a guerra comercial também. Os mexicanos estão percebendo que terão de procurar outros mercados, né? A linha vermelha está à vista agora. De acordo com o México, uma tarifa estadunidense será seguida por uma tarifa mexicana, em resposta. Empresas comuns estarão em perigo, eles não vão ficar de bobeira, né? Os Estados Unidos sanciona ele, tarifa ele, ele também tarifa o comércio dele para os Estados Unidos, né? Então é complicado. Tarifa o produto dos Estados Unidos que o México compra, né?
Os principais exportadores do México para os Estados Unidos são a General Motors, a Stellantis e a Ford Motor Company. Punir o México significa afetar o lucro de suas próprias empresas, dos Estados Unidos, hein? Vamos perguntar, a guerra de negócios do Trump faz sentido do ponto de vista econômico, comercial e financeiro? Bom, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico faz sentido, né? Ele simplesmente quer trazer a fabricação de volta para o território dos Estados Unidos. Para a GM e a Ford, significa fabricar nos Estados Unidos, realocar emprego e trabalho de volta para os Estados Unidos. Agora, uma razão para punir o México tem ligações aí com o fluxo de imigrantes, né, que o Trump disse que vai mandar embora 20 milhões de imigrantes, né? Aliás, saiu uma notícia aí que o Reino Unido expulsou lá, parece que 650 brasileiros, incluindo cento e poucas crianças, né? Que moravam lá no Reino Unido, né? E perderam, então, o visto, alguma coisa do tipo, né? Ou então estavam com a documentação ilegal e tudo mais. Nos Estados Unidos são 20 milhões de imigrantes, né? Bom, então também essa questão aí, essa briga aí, tem a ver muito com a China, né? Em 2023, o México superou a China e se tornou o maior exportador de produtos para os Estados Unidos. É um colosso o comércio do México com os Estados Unidos. Só que muitos dos produtos que o México vende são fabricados pela China dentro do México, né? Mas isso é apenas um lado da equação. Que lado? O lado da China, né? A China está construindo um monte de fábricas em cidades mexicanas para enviar os produtos para os Estados Unidos. Eles não perdem tempo, os chineses, né? Isso facilita muito na guerra de barreiras para os consumidores dos Estados Unidos. Não é um acidente que o México é o objetivo da guerra de negócio de Trump, hein? Desde 2020, o negócio chinês com o México cresce, hein? Cresce como pão fermentado no sol, né? Foi de 60 bilhões de dólares a mais de 100 bilhões no ano passado, o comércio com o México. Claro, uma parte disso são veículos elétricos para o próprio mercado mexicano, mas há um monte de eletrônicos, maquinaria, ferramentas, né, que transita do México para os Estados Unidos. E o Trump quer fechar, então, esse comércio e criar essa barreira, essa taxa, né? Poderia ser o caso de que ele quer forçar o México a brecar os investimentos chineses no México. Daí ameaça com a tarifa de 25%. Bom, então ele está dizendo assim nas entrelinhas: olha, pare de ajudar a China, viu, mexicano? E daí não faremos o tarifaço, né? Bom, há causas e efeitos a considerar. Vamos lá, veja, quando o Trump impor as tarifas, não é a China ou o México que vão pagar as taxas. São os consumidores dos Estados Unidos que irão pagar muito mais por aquilo que eles consomem, hein? Isso vai gerar inflação, né? O Instituto Peterson aí afirma que o plano de tarifa será como passear na selva descalço, um tanto perigoso, né? O preço dos importados vai subir, especialmente quando você quer punir o México, o Canadá e a China tudo ao mesmo tempo. Uma tarifa de 10% significa, é claro, um aumento de 10% no preço do produto. As carnes e enlatados lá do Walmart vão subir de preço, hein? Um tanto. Uma tarifa de 60% nos produtos da China significa um preço final 44% mais caro para o estadunidense, lá no supermercado, quando ele estiver enchendo o carrinho dele, né? Os iPhones vão ficar mais caros, mais caros. As roupas vão ficar mais caras. O custo de tudo irá subir, né? A soma de todas essas tarifas resultará em algo como 2% do PIB dos Estados Unidos. Quer dizer, um colosso de dinheiro, né? Que vai aumentar, né? Na prática, os consumidores vão pagar mais pelas mesmas coisas e a economia como um todo irá sofrer. Então, será que é um bom plano, hein? O que acontece quando você tem uma inflação alta? Os preços ficam mais altos, né? Por mais tempo. Isso não é bom para a economia dos Estados Unidos. Os aluguéis vão ficar mais caros, os preços dos carros irão aumentar muito e por aí vai, hein? A oposição ao Trump vai crescer. O México está ameaçando o Trump também com a guerra comercial contrária, né? Tipo, você bate, você leva, né? 400 mil trabalhos dos Estados Unidos, de norte-americanos no México, seriam perdidos. Realocá-los nos Estados Unidos é fácil de falar, né? O México poderia lutar de volta para ter as terras tomadas pelos Estados Unidos. Bom, aí é mais difícil, hein? Que é um colosso de terra desde a época da independência, né? Os carros que são fabricados no México ficarão 3 mil dólares em média mais caros se o Trump for em frente. Ele costuma ir em frente, né? O efeito de curto a médio prazo é uma inflação maior, né? É estranha ou exagerada essa onda protecionista, porque os Estados Unidos importam a maioria das coisas produzidas no mundo. Eles são grandes compradores, né? Mesmo se o Trump restaurar a produção nos Estados Unidos, isto é, se ele restaurar,
um grande C, né? Vai levar anos ou até mesmo mais de uma década aí para conseguir reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos. E o nível de vida, até que se equilibre, como é que vai ficar o custo de vida da classe média? Vai ficar mais difícil, hein? As tarifas irão afetar os padrões de vida das pessoas, hein? Uns 20% aí das pessoas vão sofrer uma perda aquisitiva em seu rendimento, né? Até mesmo a classe média alta, que é bastante alta nos Estados Unidos, né? E mesmo a classe alta vai ter um aumento considerável nos gastos, né? Somente aqueles que são os super ricos, né, do BlackRock, do Vanguard, do Morgan, é que vão dar risada da infelicidade alheia, né? Vão dar risada de uns 90 e tantos por cento de seus compatriotas, né, entre aspas, né? Porque globalista não tem pátria, né? As pessoas também poderão cortar gastos, né? Ou comprar produtos de segunda linha, usados, né? Os Estados Unidos são uma economia baseada em consumo, né? 70% do PIB vem do rendimento e consumo doméstico, né? Então, você estava acostumado a comprar uma Colgate aí, tripla ação, você vai ter que comprar uma, sei lá, uma Colinos aí, a mais barata, né? Não estou dizendo que a Colinos é pior, eu não sei. Tem umas baratíssimas, né? E tem outras que são bem mais caras, né? Poucas pessoas estão analisando os riscos da retaliação, né? O México já está dando a grita, né? A China vai retaliar de volta, até mesmo o Canadá vai retaliar. Mesmo sem retaliação nenhuma, as políticas tarifárias do Trump não dão uma imagem lá muito auspiciosa aí para os Estados Unidos. Numa previsão possível mais realista, o PIB dos Estados Unidos poderá cair um pouco, né? Os salários seriam mantidos, haveria certamente alguma crise em termos de emprego. Os Estados Unidos poderiam perder 300 mil empregos em vez de aumentar o mercado de trabalho, né? Pois há muitos vendedores e revendedores nos Estados Unidos. E se você acha que as pessoas não estão gastando agora, né, imagine se houver desemprego, né? As pessoas que vendem, que revendem produtos. E aí as pessoas não compram mais porque ficou muito caro. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai trabalhar? Né? Do que ele vai viver? Vai ganhar menos também, ou talvez tenha que enfrentar aí uma dificuldade, né? Num cenário piorado aí, ou pessimista, haveria uma recessão econômica nos Estados Unidos. Bom, isso é uma previsão aí de analistas, né? Então, concluindo, parece que a estratégia do Trump é um pouco arriscada, né? Até mesmo um pouco perigosa. Por outro lado, pode ser uma tática para que os países abaixem suas próprias barreiras de comércio. Talvez seja, né? Jogar pesado para conseguir colher, né, uma quantidade boa. Né? Mas se não for assim, se ele realmente quer cair de pé, né, contar com a sorte, a economia vai estar em perigo. Né? É certo que os países retaliarão, né? Afinal não queimam dinheiro, né? Nem considero os Estados Unidos um país que pratique bondades, né? Muito pelo contrário. Né? Enfim, a situação é essa, né? E o Trump ameaçou também, agora já a segunda parte do vídeo, pessoal, ele ameaçou também impor tarifas de 100% ao BRICS, caso o bloco apoie moeda para substituir o dólar. Né? Aí ele falou assim, eles podem procurar outro otário, né? Afirma o presidente eleito dos Estados Unidos sobre a ameaça dos BRICS. Né? O presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele exigiu no sábado, ontem, né, que os países membros do BRICS se comprometam a não criar uma nova moeda ou apoiar outra divisa que substitua o dólar, sob pena de sofrerem tarifas de 100%. Aí ele falou, ó, exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda dos BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano. Ele usou essas palavras. Caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana. O cara escreveu lá na rede social dele, na sua plataforma de mídia social. Ele tem uma rede social dele, o Trump, que chama Truth Social, né? A rede social verdadeira. Truth Social, né? A verdade social. Né? E o Donald Trump ameaça a tarifa de 100% caso o BRICS tenha então sua moeda própria para substituir o dólar. Né? Bom, em outubro, aí, o presidente do Brasil, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu aí numa reunião de cúpula virtual dos países dos BRICS em Kazan, na Rússia, que ele não foi porque ele tinha escorregado no banheiro, vocês lembram dessa história, né? Que o bloco de países emergentes avançasse na criação de meios de pagamento alternativos entre si, fugindo da necessidade do uso do dólar. Né?
Bom, o Trump falou, hein? Vocês vão ter que procurar outro otário, hein? Ou seja, não deve haver nenhuma chance aí dos BRICS substituírem o dólar americano no comércio internacional. Qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos, né? Bom, acho que é isso mesmo que vai acontecer, né? Eles vão dizer adeus aos Estados Unidos, é de se prever isso. Bom, desde janeiro deste ano aí, o grupo BRICS tem 10 membros plenos, né? Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O bloco teve a inclusão aí como membros permanentes do Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, né? A Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil não comentaram as ameaças de Trump por enquanto, né? O Elon Musk será chefe aí do novo Departamento de Eficiência Governamental. Esse é o nome, hein? Parece coisa de George Orwell, né? O Departamento de Eficiência Governamental no governo do Trump, né? O desenvolvimento de um mecanismo de compensação de pagamentos em moedas locais deve ser uma das prioridades do Brasil nos BRICS, hein? Por quê? Porque os BRICS querem ficar um pouco menos dependente do uso do dólar nas suas transações internas, né? Veja, então você imagina, o Ocidente, aí, liderado pelos Estados Unidos, eles confiscam é, 50% das suas reservas nos grandes bancos ocidentais, como se do com a Rússia, e uma quantia de 350 bilhões de dólares, né? Veja, você congela aquele valor, que não é teu, hein, que é de outro país. Você tem poder para confiscar, hein, dinheiro alheio por causa da guerra da Ucrânia. Bom, isso trouxe uma grande desconfiança em relação ao sistema de pagamento aí do Banco Mundial, a IFMI, SWIFT, o BIS, né? Ou seja, os grandes mecanismos financeiros, econômicos e bancários do Ocidente coletivo e praticamente do mundo, né? Bom, o Brasil vai assumir a presidência do bloco BRICS, né, durante 2025, né? Ele tem a intenção de acelerar, segundo o que se diz, essa proposta e também ampliar a atuação do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Veja só, atualmente presidida pela ex-presidente Dilma Rousseff, a qual iniciou uma prorrogação de sua gestão junto ao organismo, por convite e indicação direta de Vladimir Putin. Eu tenho certeza que ela é uma pessoa que não tem medo de pressão. Isso aí a gente já está careca de saber, né? Bom, e o Trump então faz uma ameaça aí à agenda do Lula, hein? O Lula, segundo se diz, ele quer driblar o dólar dentro dos BRICS. Ele quer dar um drible. Ele quer ser o Ronaldinho Gaúcho, hein? Ou talvez o Ronaldo Fenômeno, hein? Né? Ou talvez o Mané Garrincha, hein? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou uma ameaça, hein, contra o Brasil, hein? E os demais países do BRICS, né? Segundo ele, se o bloco criar essa moeda alternativa, bom, os países serão sobretaxados em 100%. Qualquer produto que seja exportado ao mercado norte-americano, né? O recado vem num momento justamente que o Brasil se prepara para assumir a presidência do bloco BRICS, né? E o bloco BRICS vai querer colocar o debate da moeda e do lastro entre os países membros do BRICS como um dos pilares dos trabalhos já em 2025. Né? Bom, então assim, essa não é a primeira vez que Trump faz ameaças, né? Em outubro ele usou o mesmo argumento. Bom, naquele momento, em outubro, ele era apenas um candidato, agora ele é um presidente eleito, né? Essa coisa de você procurar outro otário, né? Nós não somos otário, né? Quer dizer, está agindo como um otário, eu acho. Quando fala isso, está agindo como um otário. Não há nenhuma chance dos BRICS substituírem o dólar americano no comércio internacional. Qualquer país que tentar dizer adeus aos Estados Unidos está ferrado para sempre, que é o que o Trump está dizendo, né? Veja, o dólar, olha só, vamos pensar no dólar. O dólar em 1970 ele era 85% do dinheiro do mundo, das reservas globais dos países. Sabe quanto que é hoje? Não chega a 60% e segue caindo. Parece que é 58%. Quer dizer, ainda é uma potência, uma superpotência econômica, né, monetária e financeira, né, de acordo com o FMI. O euro representa hoje 20% da reserva global, né, contra um volume ainda insignificante das demais moedas, né? Então a ameaça vai ao centro aí de um dos pilares da agenda brasileira para a presidência dos BRICS ao longo de 2025. Então você vê aí a disputa econômica e geopolítica. Porque justamente no próximo ano, o avanço da ideia de criar um mecanismo que permita trocas comerciais em moedas nacionais, sem passar pelo dólar, já é um objetivo declarado aí pelo próprio
BRICS, né? Lá em Kazan, e também pelo próprio Lula, lá, quando ele fala lá no encontro que eles tiveram, lá virtual, né? O governo brasileiro sabe das dificuldades, né? E ele também deve evitar uma disputa com os Estados Unidos. Então, como é que faz? Hein? Dentro do governo brasileiro, vozes aí começam a se movimentar para trabalhar. Qual seria a agenda do governo Lula? Lula, quando o país assumir a presidência dos BRICS? Bom, de acordo com o Planalto, aí, a primeira reunião aí da presidência brasileira dos BRICS ocorrerá em fevereiro, poucos dias depois da posse do Trump. A expectativa é que o encontro seja crítico, hein, para definir a agenda de trabalho do ano e as prioridades dos BRICS. No Itamaraty, diferentes embaixadores reagiram de forma preocupada e com uma pulga atrás da orelha, da orelha essa ameaça que o Trump vem fazendo aos BRICS, né? Na presidência russa, veja, o tom dos BRICS é que nunca foi uma oposição aberta ao mundo ocidental ou agressiva em relação ao dólar ou um discurso antissistema. Isso é mais a questão dos analistas, da torcida, né, também. O Brasil quer adotar uma postura ainda mais diplomática, como uma ponte entre os emergentes e o G7. Né? De certa forma, é uma postura que o Brasil já assumiu aqui na reunião do G20. Ele assinou 37 tratados de vários níveis, de várias agendas aí com a China. Eu fiz um vídeo só sobre esse tema, acho importante as pessoas seguirem mais de perto esses 37 acordos aí que o Brasil assinou com a China aí na semana do G20, aí há 15 dias. Né? Uma das possibilidades, então, vai ser destravar o debate que se deve fazer sobre a moeda agora, né? Sem que isso signifique uma afronta às sanções ou às potências ocidentais, leia-se, aos Estados Unidos. Né? Entre as ideias, circula a possibilidade de se criar um grupo de trabalho aí com a missão de examinar a possibilidade de criar, sim, uma unidade monetária. O Brasil já fez isso uma vez, na época que foi criado o real, né? Acho que se chamava Unidade Real de Valor, se não me engano, na época, né? O que poderia ser o embrião de uma moeda comum dos BRICS. A função durante a presidência brasileira do bloco aí, em 2025 é criar um roteiro aí desse grupo de trabalho para desenvolver a ideia e dar passos concretos e reais para os próximos anos. Ou seja, não é por causa da pressão do Trump que eles vão desistir. Não vão, né? O grupo aí, esse grupo de trabalho aí seria composto aí por economistas e especialistas dos próprios países emergentes, né? Haverá inclusive, olha só, detalhe, para você ver que não existe nenhum confronto aí, haverá inclusive convites a eminências econômicas dos Estados Unidos e da Europa para participar desse grupo. Quer dizer, um caminho para dar um sinal aí de que o projeto não é absolutamente um ataque aos Estados Unidos, como defende os fanáticos neocons aí, e os globalistas ocidentais, porque eles querem ver o circo pegar fogo. Né? A avaliação entre os negociadores brasileiros é que Lula na presidência dos BRICS pode ser uma oportunidade de legitimidade para um projeto ousado, que na voz de outros emergentes poderia ser interpretado aí pelos belicosos de plantão como um ataque aos Estados Unidos. Acontece que o Lula, apesar de toda a oposição que ele tem aqui dentro do Brasil, que é um país assim coalhado de quinta coluna, né, ele é um indivíduo que ele tem legitimidade internacional. Né? A direção dos BRICS aponta para uma redução do uso do dólar e uma diminuição da dependência em relação à moeda americana. Né? Já concluindo aqui nossas palavras finais aqui, ó. Conforme os próprios diplomatas apontam, porém, não se trata de uma questão financeira simplesmente, mas de um posicionamento geopolítico. Para o governo americano, a redução do papel do dólar não significa apenas uma perda de hegemonia. Né? Parte das sanções unilaterais aplicadas pelos Estados Unidos é no sistema financeiro, um poderosíssimo sistema financeiro que é dos Estados Unidos, em grande parte, hein? Dada a presença aí ultradominante do dólar. Né? Um país, portanto, ele pode ser asfixiado caso seja impedido de usar a moeda americana, né? Pois ele perde o acesso a uma grande parte do comércio mundial, que ainda é feito em dólar e é feito no SWIFT. Né? O dólar é mais de 50% da moeda circulante lá do mundo, né? 58%. Mas se o sistema financeiro paralelo for criado com moedas alternativas, o poder da Casa Branca de impor sanções é e será reduzido. Detalhe, essa redução aí do poder do dólar, se criar uma moeda alternativa dentro dos BRICS, para os BRICS, o poder do dólar vai reduzir.
O valor do dólar vai reduzir, o uso do dólar vai reduzir. Isso vai crescer com o tempo, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Bom, então foi um vídeo aí dedicado a esse tema das sanções dos Estados Unidos a certos países. A gente sabe que o ano que vem, já falamos aqui várias vezes, né, vai ser um ano de guerra comercial, né? Bom, e aí também queria comentar esse pacote aí que parece que vai sair aqui no Brasil, né? Aí, bom, eu não sou economista, eu pouco entendo economia. Eu acho muito interessante a teoria da austeridade, quer dizer, interessante no sentido negativo, né? Que é a teoria que é válida aqui no Brasil desde o final da Primeira Guerra Mundial, que aplica uma teoria da austeridade aqui, né? Tipo, você tem que trabalhar quase praticamente feito um escravo para você conseguir ter um lugar ao sol, né? Isso que o capitalismo promete para nós, né? E o sistema baseado em inflação, né? É piramidal, né? Os mais capazes vencem mais, né? Os menos capazes, os senhores de fábrica sobrevivem através de salários mínimos e controle do emprego, controle do próprio trabalho do indivíduo, né? E depois eu acho que já mencionei várias vezes, até fiz um vídeo aqui sobre a TMM, a Teoria Monetária Moderna. Em 2010, a China ela acabou com essa coisa de teoria da austeridade, né? Isso não existe na China. Em 2010, eles começaram lá a teoria monetária moderna, que é interessante e é completamente diferente da nossa teoria aqui, né? Acho que já fiz um vídeo só sobre isso, que ela funciona assim, né? E não assim, funciona assim, né? Então, por exemplo, todo mundo fala que a China era trabalho escravo lá em 1970, 1980. Bom, só que hoje a China tem a maior classe média do mundo, né? E os filhos daqueles supostos escravos, sim, porque de fato havia uma grande quantidade de trabalhadores disponíveis assim aos milhões, né? E a China soube utilizar isso daí na hora certa, do jeito certo. Bom, mas não vou discutir agora realmente essa teoria monetária moderna. Eu queria falar aí sobre o pacote aí de 5 anos. Aí o governo vai retirar da população mais pobre e trabalhadora aqui do Brasil uns 400 bilhões de reais. E vai ficar onde esse dinheiro? Vai acabar na mão dos banqueiros. É simples assim, hein? Veja, você pode buscar muitas explicações aí em narrativas mirabolantes para justificar a política de tirar do pobre para dar para o rico. Mas não é isso que eles estão falando, né? Estão falando que vão tirar do rico e para dar para o pobre. Bom, mas na prática você vai aumentar os impostos do pobre para dar para a alta burguesia, porque quem se beneficia mais quando aumenta os impostos? O alto empresariado, né? E também a alta política. Então, acho que em 5 anos vai ter uma inflaçãozinha aí que vai gerar 400 bilhões de reais para os banqueiros e ponto final. Veja, não adianta então você falar que o Lula fez A, fez B, fez C, porque o pacote é um ataque, né, às classes mais baixas e às classes trabalhadoras, né? Bom, um outro ponto aí também, veja, o então deputado Jair Bolsonaro, ele acusava o FHC de ser traidor da nação, né? Por quê? Porque o FHC foi o indivíduo que abriu o Brasil aí para as ONGs, né? E ele falou, o FHC é um traidor, ele se submeteu aos interesses do capital financeiro no Brasil e concordava aí com o deputado do PT sobre a necessidade de explorar os recursos amazônicos. Bom, daí o Jairzinho virou presidente, ele foi lá em Davos e logo disse que adoraria explorar os recursos da Amazônia junto com os Estados Unidos. Ó que coisa linda! Isso que eu chamo de quinta coluna, né? E privatizou a refinaria de Manaus. Ele foi tão desleixado quanto as queimadas na Amazônia que abriu mesmo a cobiça de todas as ONGs internacionais, de maneira ainda mais voraz do que na era FHC. Então, assim, de repente a gente está numa situação aí, nosso Brasil tão amado, tão infantilizado, né? Tão olavizado, né? Poucos se deram conta da perda de um grande intelectual, o maior físico de sua geração, dentre os maiores de nossa história, Rogério César de Cerqueira Leite. Veja, estudando um pouquinho da história do Cerqueira Leite, ele foi um dos poucos indivíduos do mundo que corrigiu Albert Einstein. A coisa é desse nível, né? Bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui. Domingo, né? Acho que é o suficiente, então. 34, 35 minutos aí do nosso vídeo, do nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel, tentando lançar uma luz aí nessas questões aí do tarifaço, das taxas, do protecionismo. Então vem essa briga comercial aí em 2025. Vamos ver como é que vai ficar essa questão. Então abordei isso daí mais especificamente no vídeo de hoje.
e estou preparando um texto aí, provavelmente 2 temas aí para amanhã. Vou abordar um pouco essa questão aí do Oriente Médio, dessa guerra da Síria, talvez falar um pouco também sobre a guerra que vai ser travada entre o presidente dos Estados Unidos e o Deep State, né? Será que o Trump é um nacionalista ou ele é um nacionalista com o pé no globalismo, né? Vocês estão entendendo? Bom, então vamos ver. Pessoal, muito obrigado ali pela sua presença aí no nosso canal. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like no nosso vídeo, porque dependemos disso para repercutir aí as nossas informações, né? Se você não segue o canal, verifique se você está seguindo. Se você chegou até aqui, segue o canal, né? Faz um comentário e vamos em frente. Canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Então, os assuntos de hoje estarão na descrição aí do vídeo. Quem quiser ajudar o canal, tá aí na descrição do vídeo o meu CPF ou e-mail. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. O canal é feito sem nenhum custo para o YouTube nem para ninguém, né? Ele é feito simplesmente porque a gente quer fazer e continuar informando aqui e trabalhando os nossos textos aqui, dando a nossa opinião, né? Mais ou menos por aí, né? Então, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.